Bem-vindos ao nosso módulo online Enem 2023 e hoje nós vamos falar de paralelogramos, na realidade de quadriláteros, mas é a primeira parte. Então o primeiro quadrilátero que nós temos aqui, ele é exatamente o paralelogramo. Qual é o esquema do paralelogramo? O que vai acontecer? Ele é um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos. Quando você tem os lados opostos paralelos, eu quero vos lembrar de que isso aí não é uma propriedade exclusiva do paralelogramo. Existem os para-hexágonos, que são hexágonos de quantidade de lados pares, cujos lados opostos são paralelos. Nós temos, por exemplo, o para-hexágono, que é um hexágono que não é necessariamente regular, mas que os lados opostos entre si são paralelos também. Uma outra propriedade do paralelogramo é o fato de que essas duas retas, a reta AC e a reta DB, elas são diagonais e se encontram no seu ponto médio, ou seja, esse ponto M, bem aqui, ele é classificado como ponto médio, tudo bem? É uma propriedade muito importante do ponto de vista da geometria analítica. Quando você tem problemas de descobrir a quarta coordenada de um quadrilátero, de um paralelogramo, essa é uma propriedade bastante útil. Um outro detalhe importante é a sua área, tudo bem? A sua área vai ser dada pela base, que nada mais é do que o comprimento BC, vezes a altura, que é a projeção de um dos lados em relação ao prolongamento do outro, ou seja, eu vou chamar isso aqui de H, tudo bem? Lembrando para vocês que todo retângulo é um paralelogramo, portanto, se eu chamar isso aqui de B e de H, a área ela pode ser falada como sendo base vezes altura. Entretanto, a altura do retângulo ele coincide com o próprio lado da figura, o que não acontece necessariamente com o paralelogramo. E o quadrado é o retângulo que possui todos os lados iguais. Então eu posso dizer que a área nesse caso vai ser L ao quadrado. Lembrando a vocês que existe uma propriedade muito interessante que de vez em quando cai e que o aluno deve ser obrigado a saber, que o triângulo retângulo, que o quadrado ele é dividido em dois triângulos retângulos, cujo ângulo interno são de 45, portanto isósceles. Ou seja, na hora de descobrir essa diagonal, ela sempre vai valer L multiplicado pela raiz de 2. Já o trapézio, ele é interessante porque ele possui três tipos. Ou seja, ele pode ser importante numa questão da habilidade 7, quando você identifica o tipo de figura geométrica ou sua propriedade. Por exemplo, se ele tiver os lados não paralelos iguais, ele é chamado de trapézio isósceles, tudo bem? Se um dos ângulos for 90 graus, ele é chamado de trapézio retângulo. E se todos os lados forem diferentes entre si, ele é chamado de trapézio escaleno. Tá legal? Um detalhe importante é saber a sua área. Se eu chamar isso aqui de Bzinho, isso aqui de Bzão e chamar a projeção de H, nós já sabemos que a área ela vai ser dada por base maior vezes base menor. Desculpa, base maior vezes base menor não, né? Vai ser dada por quem? Vai ser dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por quanto? Por 2. Tudo bem? Esse trapézio aí, cuidado com ele, porque ele quando cai, ele pega de surpresa o aluno que porventura tenha problemas com identificação, caracterização. O losango, ele é um tipo de quadrado. Na realidade, ele tem uma propriedade que o quadrado tem, que é importante. Ele possui a propriedade de tocar as diagonais no seu ponto médio, mas além disso, ele possui a propriedade das diagonais serem perpendiculares entre si, além de possuir os quatro lados iguais como um quadrado. Ou seja, todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Se eu chamar essa diagonal aqui de diagonal menor e essa diagonal aqui de diagonal maior, a área, nesse caso aqui, vai ser o produto das diagonais dividido por quanto? Por 2. Beleza, rapaziada? Então nós temos a nossa aula aí de quadriláteros, isso aqui é o suficiente para você resolver os problemas que estão na apostila. Até a próxima aula.